Olá! Bem-vindos ao podcast do Instituto Estaca Mauá. Olá, jovens, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Instituto Estaca Mauá. Então, como já comentamos com vocês, teremos uma série de grandes líderes aí que nos ajudarão a aumentar nosso conhecimento sobre os escritos de João, o Amado, e também sobre Apocalipse, que vai ser uma das melhores partes, mas ainda não falaremos muito sobre esse livro hoje, porém, temos bom conteúdo para esse episódio. Então, para a gente começar, como já tivemos o grande privilégio de ter ah, aprendido junto com o presidente Conceição, hoje também temos um grande líder para nos ensinar. Então, gostaria de convidar vocês aqui e já convidar direto, porque assim, a ideia é que a gente falasse um pouco sobre ele, falasse sobre a biografia dele, mas é tão grande que todo o episódio seria referente a isso. Então, para a gente encurtar um pouco é, essa conversa, já vamos convidar ele de primeiro. Então, seja bem-vindo, presidente Messias. Olá, meu amigo, tudo jóia? Olá, pessoal, como é que estão as coisas? Aí Muito bom estar estamos aqui. bem, sempre progredindo. E hoje com uma grande oportunidade de aprender ainda mais, não é não? Mas é o Vamos seguinte, então, aprender junto. isso, perfeito. Inclusive, como eu já estava comentando, como eu comentei, a sua ficha, né, a sua biografia é tão grande que não daria para a gente falar muito dela, mas lendo ela, vimos algo muito interessante aqui. Você é missionário do Pathway. Então, conta pra gente como é essa experiência. Eu acho que você é o único privilegiado da estaca a ser missionário do Pathway, né? Conta pra gente como é um pouco. Pois é, sou missionário do Petra, já tenho acho que uns 4 anos, 4 ou 5 anos que eu estou como missionário. Eu fiz o Petra e terminei em 2016, e alguns anos depois, acho que 2 anos depois, mais ou menos, 2 ou 3 anos depois, eu recebi um e-mail de convite para ser um missionário. E eu aceitei, estou lá até hoje, adoro, né? É uma coisa que eu faço paixão também. Pathway é uma grande bênção, né? Hoje o nome correto é BYU Pathway, né? Antes era Pathway Connect, hoje o correto é BYU Pathway, uma outra organização. E, então, eu tenho a chance de estar lá acompanhando os alunos nas atividades, no que eles precisam, dar um suporte para eles. E é uma grande bênção, né? Meu sonho que eu tinha antes, né, de poder ser um aluno da BYU virou realidade. Hoje todo mundo pode ser um aluno da BYU de qualquer lugar do mundo, onde você está lá em Provo ou Utah, para poder participar da BYU. Então, estou lá servindo e ajudando como eu. Sim, excelente, né? Muitas pessoas têm o desejo de estudar, às vezes não consegue pelo preço, às vezes não consegue pela questão do tempo, a distância do local, e ter essa oportunidade de ter um programa maravilhoso como o BYU Pathway, que você consegue fazer em casa, né, durante a semana, com preço muito mais acessível do que as faculdades, no geral, sejam, independente do tamanho, independente de tudo, né, tem esse privilégio. Recentemente, eu vi também que tem um desconto para missionários retornados também, né? Então, para aquele Exato. missionário que voltou de missão e eu falo por experiência própria, não sabe por onde começar, não sabe por onde seguir, um desses caminhos importantes aí de seguir eu peço aproveitar esse desconto e, de verdade, ali já você pode encontrar um rumo para a vida, um caminho para seguir. Perfeito. É isso mesmo. Ah, le- Aproveitem, gente. Desconto muito bom e o tempo curto agora, tá? 6 meses a duração do Pathway, tá? Então, muito bom. Aí, ó. Então, é mais curto, é eficiente, o preço é bom, é só vantagens, né? Já melhora muito mais, né, em um segundo idioma, ou para alguns terceiro, pode ser, quem sabe quarto, mas só progresso, só vantagens o programa Bio e o Pathway. Vamos saber. Mas é isso. Possivelmente vamos postar a sua bio na descrição do episódio, até possivelmente no post do Instagram. Porém, além de todas as informações que os jovens já vão ter acesso, vamos queremos ter algumas informações que não estão na sua biografia. Então vamos fazer algumas perguntas aqui aleatórias, por meio de um sorteio de papeizinhos, e aí até caiu um aqui. E aí vamos ver aí que podemos aprender, além um pouco mais sobre o presidente Messias. Então vamos lá, já peguei o primeiro papel aqui. Então vamos lá, presidente, poderia nos informar qual é a sua música favorita?
Música favorita, boa, muito bom. Nossa, eu adoro música, gente. Adoro música. Eu tocava violão por muito tempo, toquei contrabaixo, uma banda, muitos anos atrás. E gosto muito das coisas, mas para quem me conhece bem sabe que eu gosto muito de Legião Urbana. E gosto muito das músicas, nossa, bom, conheço bastante, várias, né? Mas duas músicas que eu gosto muito, todo mundo vai pensar, Pais e Filhos, eu gosto, adoro Pais e Filhos também. Mas eu gosto muito de uma música chamada Há Tempos. Eu acho muito bacana, eu gosto muito dessa música. Ensina bastante pra gente. Eu gosto da letra dela. Tá bom? Há Tempos. Perfeito. Há tempos, perfeito. Então aí, depois de ouvir um episódio, seja YouTube, Spotify ou Deezer, dê uma procuradinha na música aí para saber se o Presidente Messias tem bom gosto. E já dando spoiler, ele tem sim, viu, gente? Segunda pergunta. Vamos lá, não, Vamos lá. não foi só essa, não. Então, Presidente Messias, qual é o seu sabor de pizza favorito? Opa, esse é bom. Rapaz, vocês sabem que uma coisa... Olha só, vocês podem me convidar para churrasco, eu vou numa boa, mas não sou fãzão de carne. Eu como um pouquinho. Mas pizza, eu adoro pizza. Mas o meu favorito mesmo é frango catupiry. É simples, mas eu adoro. É, isso que eu ia falar, simples, mas é muito bom, não podemos negar. E também era algo que não sabíamos, que não estava na sua biografia. Então vamos lá, Gosto muito. terceira e última pergunta, né? Para a gente também não saber tudo. É, Presidente Messias, qual é o seu filme favorito? Nossa, outra coisa, adoro filme. Gosto muito de filmes, séries e tudo mais. Mas vamos pensar assim, no favorito, né? Nos campeões de audiência aí de todos os filmes que eu já assisti. Muitos filmes bons que eu gosto. Mas eu vou dizer assim, aqueles que estão na lista, topo da lista ali, para mim, são os clássicos, que é Star Wars e Indiana Jones. É o Steven Spielberg, né? Eu gosto muito. E o George Lucas, né? Então eu gosto muito, né? Star Wars e Indiana Jones são os favoritos aí. Os top. Bom saber, tem bom gosto para música, tem bom gosto para sabor de pizza e tem bom gosto para filme. Ficamos felizes de saber isso, de verdade. Mas é isso. Para também não alongar muito para os jovens também terem já tem um certo conhecimento, mas para aumentar o conhecimento, né? Já falamos de BYU Pathway, já falamos sobre música, filme e pizza. Vamos falar um pouco. Agora vamos alimentar o espírito também. Então, para você, Legal. jovem, que gostaria também de estar ouvindo esse podcast, acompanhando o manual dos escritos de João o Amado, ah, hoje nós falaremos sobre a lição 3 até a lição 7, ou resumindo, deixando mais simples, sobre João capítulo 2 até João capítulo 10. Então, para vocês aí pegarem as escrituras, bloquinho de notas, o que vocês tiverem aí, aonde quer que estejam nos ouvindo ou nos assistindo, e vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Eu já ia fazer a pergunta que a nossa grande professora do Instituto Célia sempre faz. Leram a designação da aula? Alguns respondem que sim, alguns em parte, outros infelizmente não, entendemos, mas agora eu vou fazer a pergunta para o entrevistado. Presidente Messias, você leu a designação de leitura? Já li essa designação já faz tempo. Tem muitas coisas marcadas aqui nela, né? Sim, nem precisava, eu já sabia que você já sabia, ela tá aí já quase memorizada. Mas e aí? É, eu também li, gostei bastante, tem bastante coisa para se aprender aí, mas é isso. A ideia da gente chamar grandes líderes é para ter um conhecimento um pouco elevado. Eu poderia aqui falar também, mas tem o seu sentido maior ali quando é um grande líder que já nos ensina durante a semana, né? Uhum. Mas numa situação aqui um pouco diferente. Não nos ensina por meio de um podcast. Então, teremos esse privilégio agora. Então, tempo é seu, presidente. Nossa, boa, muito bom. Vamos lá. Uma grande novidade isso aqui para mim também, né? Podcast. Nunca fiz isso, né? Nunca fiz uma gravação de nada, né? Poder falar para ensinar. Vamos lá, eu separei algumas escrituras aqui no começo, tá bom? Então eu não quero falar sozinho também, vou fazer uns comentários
Depois você também vai falando, tá bom? Faz a pergunta que você quiser e tudo mais. Ok, perfeito. Aqui no capítulo 2 de João, só voltar que eu estou com a minha escritura aberta também. Também vou abrir aqui. Ok. A gente começa aqui com as bodas de Caná, né? Eu acho uma história magnífica aqui, é um primeiro milagre de Cristo, né? Que a gente fala, a primeira manifestação pública dele. E às vezes eu vou estar olhando de lado aqui, que eu estou olhando na tela do computador, tá? Para ver a escritura. Mas eu gosto muito dos versículos aqui do 3 ao 5, quando a mãe de Jesus chega para ele e fala, olha, não tem vinho, acabou o vinho, no meio da festa, né? É interessante ver isso aqui. E ele disse, mulher, que eu tenho contigo, né? Que tem a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. E a mãe só virou para o servo, okay? A escritura diz, sua mãe disse aos servos, fazer tudo quanto ele vos disser. Então, é a escritura que eu marquei aqui. Fazer tudo quanto ele vos disser. Então, olha só, o senhor estava falando que não era chegada a hora, mas estava claro, né? Para ele, que ele sabia quem ele era, o que ele tinha que fazer, e para a mãe também, né? A própria Maria deixou bem claro que ela sabia do potencial, sabia do que ele era capaz. Tanto é que ela não entrou em discussão, ela só virou para os servos e falou o que precisava ser feito. Eu gosto muito disso, eu gosto de pensar nisso. Eu tenho uma anotação que eu fiz algum tempo atrás, quando eu estudei essa escritura, eu queria comentar com vocês que Maria, a mãe de Jesus, conhecia muito bem o seu filho e sabia do seu poder. Por isso, confiava que ele faria alguma coisa para resolver o problema de uma forma milagrosa. Tá bom? Eu cito as palavras dela, olha, fazer tudo quanto ele vos disser. E, bom, a tia foi perfeita, de que Cristo iria resolver o problema. E eu fiquei pensando nisso. Esse talvez seja um princípio a gente colocar na nossa vida, pensando, tem talvez algum problema, como transformar água em vinho, ou como... Aliás, ela não pensou em transformar água em vinho, né? Ela só sabia que faltava vinho, ela não sabia como é que ia ser resolvido. Mas ela recorreu ao Senhor. Então, talvez tenha aquele grande problema na nossa vida que a gente sabe como é resolver, né? Puxa vida, realmente não sei, não tem mais solução, não sei para onde vai agora. E aí é o momento da gente, a grande lição que a gente aprende aqui nesse capítulo de João, que ele nos ensina, que a gente aprende com a própria Maria, né? Então, recorre ao Senhor, busca Ele. E, como mesmo ela mesma disse, fazer tudo quanto Ele vos disser. Então, não basta ir lá pedir e perguntar, mas tem que fazer tudo que Ele vos disser. Se vocês fizerem isso, se nós fizermos isso, né? Com certeza os milagres vão acontecer na nossa vida. Isso é o importante. Sim, perfeito. Isso. Muito obrigado. Antes da gente, né, continuar, eu lendo isso, e tendo esse estudo, principalmente do Vem Segue-me, do Novo Testamento esse ano, eu pude aumentar um pouco a minha perspectiva, porque assim, ao estudar, eu gosto de buscar o nome dos locais e saber onde é atualmente, como está, como, né, se tem algum sítio arqueológico, coisa assim, sabe, que tem, tipo, construções antigas da época. E aí, pesquisando sobre essa vila, ela está no norte de Israel, né? Hoje em dia, acho 10, aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Nazaré. Então, assim, eu gosto, né, principalmente agora no Vem Segue-me, que a gente, por esse período que a gente está estudando sobre as cartas, as epístolas de Paulo, eu gosto de ver sobre os locais. Então, assim, tem um pouco a região da Turquia, tem a região da Grécia, então gosto muito disso, porque, assim, é uma região do globo ali que eu não consigo me localizar, tipo, muito bem, não sei qual país é qual e tal. E esse estudo, além de todo o contexto espiritual que é maravilhoso, seja no Instituto, seja no podcast, seja no Vem Segue-me, eu também gosto de ter esse conteúdo secular, vamos dizer assim, aumenta meu conteúdo sobre a região, sobre essa região do planeta, porque geograficamente falando, eu consigo localizar onde está praticamente todos os países das Américas, a maioria dos países da Europa, da África, da Oceania, da Ásia, né, parte da Ásia também, mas quando chega nessa parte entre Ásia e Oriente Médio, eu de fato me perco um pouco. E
esse estudo também está me ajudando a aumentar esse conhecimento secular. Não, com certeza, isso é muito importante. Eu também não tinha muita visão disso, né? Eu não tenho, como você falou, a gente não tem a visão por não estar lá. Eu acho que isso é uma coisa. Mas sabe que de uns tempos para cá, eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Eu acompanho muito o canal da Aline, né? Israel com a Aline, não sei quantos já assistiram ou não. Se não assistiram, eu recomendo, porque é muito legal quando você vê o local, quando você consegue ter se transportar para aquele local e ter uma visão diferente de como era a vida, a cultura, o costume, né? É diferente, é muito bom. Sim, algo que me Isso. encantou, e já dando um spoiler, a gente vai falar sobre mais, tipo, no podcast vamos falar sobre essa região, que é sobre a ilha de Patmos, da Grécia. Sabe, aquilo me encantou demais, aquela região, apesar, né, de que no contexto não era tão bom, mas assim, para a época, mas assim, em questão de edifícios, né, antigos, em que, tem uns que estão bem conservados nessa região, mas também tem as ruínas, mas mesmo assim as ruínas já encantam de como era a civilização na época, e eu fico meio que impressionado, eu fico imaginando, nossa, como que seria, olha aquelas ruas, nossa, imagina um dia normal para eles, como era tudo isso aqui. Então, é algo que está ajudando a aumentar meu conhecimento, e também o desejo de aprender, porque às vezes a gente pensa, não, vou fazer aqui, só vou ler por rotina, vou ler assim só para por ler, mas não, você aprender um pouco mais sobre isso, te dá esse desejo de aprender mais. Então, também é como se fosse o programa da BYU Passway, são só vantagens. Isso aí. Bom, ok, vamos em frente. Tem alguma coisa a mais aí? Não, perfeito, já deixou bem claro. Seguimos. Vamos lá. O próximo capítulo, capítulo 3, eu queria ver também um pouco aqui sobre a entrevista de Nicodemos, né? O João também deixa esse relato aqui no começo. Eu achei algumas partes que eu grifei também, quero comentar delas. Bom, ele vai citando que Nicodemos, tal, tinha marcado, ele era um príncipe dos judeus, tal. E foi ter com Jesus, né? À noite, a gente sabe disso, né? Porque estava preocupado com a imagem dele, né? Claro. Mas o que eu gosto foi as coisas que eu grifei daqui, que eu vou ler e eu comentar um pouco, tá bom? Lá no versículo 2 ele fala, bem, bom, primeiro ele chama Cristo de Rabi. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, olha só, Nicodemos era um fariseu, era um camarada muito importante, tinha muita influência, prestígio. Ele estava preocupado, é uma situação difícil mesmo, né? Ele se voltar contra o povo dele de uma vez não dá. É a família, tudo mais, né? Mas quando ele tem essa entrevista, a primeira coisa que ele faz, ele reconhece Cristo como Rabi, como mestre dos mestres, né? E como sendo enviado de Deus. Exatamente. E aí Jesus respondeu para ele e disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, primeiro é ver o reino de Deus, quem não nascer de novo. E a gente sabe do restante da entrevista, né? Quando Nicodemos então responde: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, né? Nascer. E aí Jesus então retruca, né? Fala: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele estava, na verdade, ensinando sobre a doutrina do batismo. Hoje a gente entende bem isso, né? Claramente. E ele quis deixar isso claro para Nicodemos, né? A parte importante. Nicodemos, a parte mais importante é a conversão. Né? Quer entrar no reino de Deus, quer chegar lá, precisa se converter. E a gente sabe que isso não foi uma coisa fácil para ele. Ele não simplesmente largou lá, né, a parte eclesiástica dele para seguir o Senhor. Mas eu não sei, me faz pensar que talvez ele tenha pensado nisso, porque a gente vai ver depois, mais para frente, algumas escrituras onde Nicodemos novamente aparece na história defendendo o Salvador, né? Sim, Mas a grande...
Pode Não, falar, e desculpa. um detalhe que eu gostei muito dessa história é que, assim, ele era um fariseu, ele tinha um certo conhecimento, né? Ele tinha ali uma certa função dentro da religião dele, mas mesmo assim ele não entendia o que, né, que o Senhor Jesus Cristo estava ali ensinando, porque apesar do grande conhecimento dele, a gente pode ver que não era muito comparado, né, quando é de fato as coisas referente ao nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ah, gostei muito que ele teve também a certa, vamos dizer assim, humildade ali de perguntar, não, mas é assim mesmo? Porque de fato mostrava que ele tinha um real desejo de saber o que aquilo Uhum. significava. E adiantando um pouco, eu espero que não mude muito não saia muito do que você gosta de comentar. Uma das minhas escrituras favoritas do Novo Testamento está nesse capítulo, que é uma grande escritura-chave, que a gente vê mais muito numa época assim mais natalina, né? Que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre que eu dou uma lida nessa escritura, ela me enche um pouco, sabe, de espírito, me dá aquela esperança e aquela gratidão de que sim, temos um Salvador que veio, que ah, temos um amoroso Pai Celestial também, que deu o seu Filho para que a gente não pudesse morrer, que nossos erros não nos condenassem para sempre, mas que a gente possa se arrepender e ter essa vida eterna, possa voltar a Ele. Então, para mim, isso é só um versículo, mas ele me ilumina demais. Não, perfeito. Acho perfeito isso. É, eu tenho, na sequência desse versículo, eu gosto muito que ele fala assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, às vezes as pessoas não têm uma visão clara de quem é o Salvador, né? Pensa que ele, sei lá, vê talvez ele mais como um juiz, né, de julgar e de condenar. E, na verdade, Cristo não é assim, né? Cristo é misericórdia. Ele não veio para cá para condenar, ele veio para cá para salvar, para, né, curar. Esse é o objetivo principal do Salvador. Acho que gostei bastante desse seu comentário, com certeza. João 3, 16 e o 17 são escrituras fabulosas. Ok. Algo mais aqui? Só resumindo, acho que nesse capítulo que fala sobre a questão de luz e trevas, né, ah, deixa eu ver aqui, ah, que a luz veio ao 19, né? mundo, que a luz veio ao mundo e os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, mas mostra sobre a questão, né, de pelo que devemos seguir a luz. Às vezes parece desafiador, às vezes o mundo ou tudo ao nosso redor está buscando as trevas, mas ainda assim nós podemos buscar a luz. Temos esse privilégio ainda para fazer isso. O livro de Marmos ensina muito bem, né? Daí fala sobre o arbítrio, ele fala que nós estamos aqui para ser. Os homens têm um arbítrio e eles são atraídos por duas forças, ou pelo bem ou pelo mal. Existe o bem e o mal, e eles exercem realmente uma força dentro de nós, né? E essa escritura acho que fala mais sobre isso aqui, né? Então, existe o homem, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, olha só, a diferença de tudo isso é o que a gente escolhe, gente. Isso é a parte fundamental para mim, né? O que nós escolhemos amar? Escolhemos amar a luz ou as trevas? Certo? O que eu estou disposto a abandonar pelo Senhor? Se eu realmente amo a Cristo, pense assim, eu amo só. Não, eu amo a Cristo. Então, Jesus realmente é em primeiro lugar na minha vida. Então, eu estou disposto a fazer sacrifício por Ele? O que eu estou disposto a abandonar da minha vida ou largar das trevas, né? Para ficar somente com a luz. Isso é o ponto importante aqui. Ok. Algo mais? Perfeito. Seguimos. Vamos lá. Seguimos. Gosto aqui que João Batista ainda fala, vou citar ainda no versículo 30. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. É que, né? João Batista falando, olha, agora é a vez dele, ele cresce e eu diminuo. Acho fantástico isso, porque João Batista era um líder também religioso na época, né? As pessoas procuravam ele batizava as pessoas, ele ensinava, ele incomodou muita gente também
grandes, né? Tanto é que foi preso e decapitado. Sim, Mas, inclusive aqui fala que ele batizava porque ele ainda não tinha sido preso, ou seja, eu acho que ele ia até sentir que isso ia acontecer com ele, né? Então ele falou, não, eu já vou batizar o máximo de pessoa aqui, o máximo de conversa possível, né? Porque não vou ter esse tempo para sempre. Aí ele falou, ah, não, amanhã eu te batizo. Aí que amanhã ele fosse preso, né? Não ia conseguir. Então eu gostei muito que, e nesse capítulo, não achei aqui a parte, mas vocês que estão ouvindo podem buscar aí, que realmente fala isso, que ele batizava porque ainda não tinha sido preso, ou seja, ele, acho que ele já estava aproveitando o tempo, o pouco tempo que lhe restava, mas assim, de forma boa. exatamente, versículo 26 em diante fala que ele batizava todos que iam ter com ele. E é isso, ele reconheceu aí que, olha, agora é a vez dele, né? De Jesus, agora meu chamado, meu tempo acabou, estou sendo obrigado. Agora é a vez dele. Não é isso? Gosto bastante disso aqui, acho muito importante pensar nisso mesmo. Também faz a gente pensar assim, né? Como você citou isso aí que ele falou, né? Bastou bastante. Quando você está no chamado, faz tudo que você puder ali, né? Faz tudo, bate todo mundo que você puder, se dedica 100% no teu chamado, porque ele vai acabar. E como o próprio João falou, vai chegar a hora que vai ter que diminuir, e outro vai seguir, né? É isso. Então, aproveita bem o tempo no chamado. Ok, Agora sim, seguimos. vamos lá. Vamos lá. Capítulo 4, eu queria citar o versículo 1. Olha só. Que talvez as pessoas... Eu não vejo muita gente falando sobre isso, né? Mas olha só o que fala no versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Jesus batizava, olha aí, gente. E batizava mais ainda. Sim, acho que o pessoal não percebe, né? Pensa que era só João Batista que batizava, ou os É, apóstolos, né? Que ficou um tempo ali sem batizar até, né, até essas coisas acontecerem, mas não, é um detalhe importante aí. ele fala depois, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, né? Mas ele batizava mais do que João. Muita gente se batizou na época dele, imagina, hein? Cristo era batizador, gente. Pensa nisso aí, tá bom? Então, e aqui a gente tem a história da mulher samaritana, né? Outra história fantástica. A gente tem a visão disso, acho interessante a gente entender que samaritanos e judeus não se falavam, né? Tanto é que se um judeu tivesse que ir de um lugar para o outro, tivesse que passar por Samaria, ele dava a volta, né? Para não passar por ali. Caminhava mais, andava mais, nem que fosse muito mais, para não passar por ali. Mas, com certeza, o Salvador, sabendo de tudo, né? Sabendo da hora e tudo mais que a mulher estaria ali, ele vai até aquele posto e fica lá, esperando a mulher chegar, imagina. E aí eu gosto bastante, que ele pede, dá-me de beber, né? E a mulher fala, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Não é possível isso, você é judeu, você não pode falar comigo. E aí, eu gosto muito bom, aí eu venho a entrevista, vamos ter que ler algumas partes aqui que eu acho muito bom. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você soubesse quem é que está falando com você, você ia pedir água para mim, não é ao contrário. Aí ela entendeu a mensagem, mais ou menos, né? Ô, senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Como assim? Ela estava pensando na água mesmo, né? E aí, ele fala, então és maior, ela fala, é maior que o pai de Jacó, né, que deu o poço, tal, tal, tal. E ele fala, qualquer que beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
né? Então, Versículo aqui está 14 aí, falando né? Excelente. 14. Então, olha só. A água que Cristo der, se você beber dela, você vai ter a vida eterna. Falando, certo? Então, em termos práticos, né, o que é beber a água que ele der? Basicamente, é se converter ao Evangelho. A gente vai todo domingo na igreja, toma o sacramento, come pão e bebe água. A gente está renovando aquele compromisso que fez no batismo, né? Então, assim, eu vou até o fim, vou perseverar até o fim. Fazer os convênios, renovar e guardar e cumprir, isso vai te garantir a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Praticamente é isso. Não, e E detalhe a que mulher algo que eu gosto pode muito aí falar. dessa parte é que assim, ah, né, dessa água que, né, para a vida eterna, ah, que privilégio nós temos, né, de termos o evangelho restaurado de Jesus Cristo, de termos profetas e apóstolos, na atualidade aqui nos ensinam e nos nutrem, vamos dizer assim, com essa água. Que privilégio nós temos de ter o Vem Segue-me, que nos ajuda a ter essa perspectiva, classes do Instituto que aumentam o nosso conhecimento, que pegam esse conhecimento de antigo e consegue adaptar e nos mostrar como podemos aplicar na vida atual. Então, assim, novamente, só vantagens também. Que privilégio nós temos disso, né? Às vezes a gente pensa, não, talvez eu não vou para a igreja, eu não vou para o instituto porque está muito frio ou porque tem algo, uma diversão momentânea para fazer, algo assim, ou vou por hábito. Mas não, se a gente for analisar bem, que privilégio nós temos, que grande recurso nós temos e quando a gente se empenha nisso, quando a gente busca aprender mais, quando a gente faz esse esforço, as bênçãos são muito maiores. Então a gente pensa, nossa, o esforço valeu a pena de eu, mesmo estar cansado, estar ali ouvindo esse podcast, ou estar numa aula do instituto, fazer aquele esforço para ir no domingo depois de uma semana super cansada, né? A gente pensa, não, vou descansar um pouco mais hoje, vou dormir um pouco mais, mas quando a gente faz esse esforço para ir, renovar nossos convênios, a gente percebe que esse esforço ele não foi em vão, que a gente recebe as bênçãos disso. E aí, semana que vem, a gente tem que fazer, a gente faz esse esforço de novo para estar lá e assim repetindo e assim vai progredindo. Nesses meus, acho que 16 anos como membro da igreja, eu tenho visto muito isso e espero ver por muito tempo mais. Com certeza. Isso aí. Perfeito, isso mesmo. Gostei bastante. A mulher entendeu isso e falou, né? Senhor, me dá de beber para que eu não mais tenha sede. Eu quero dessa água aí, né? Para não ter sede mais. Excelente. Acho que o caminho é esse. É a conversão, fazer convênios, renovar os convênios, guardar os convênios. Esse é o caminho para que a gente possa ter a vida eterna. É isso que o Senhor está dizendo aí para a mulher no posto de Samaria. E eu acho tão legal que a mulher ela se converte de uma maneira. Eu gosto de dizer assim, quando a gente se converte, acho que talvez a gente. Porque conversão é um processo, né? Não é uma coisa que acontece da noite por dia. A gente está sempre se convertendo. Eu estou me convertendo até hoje. Mas eu gosto de atrelar a conversão justamente com isso aqui que eu queria comentar. Que quando a mulher se converteu, o que ela fez? Largou toda a água dela e correu para a cidade para anunciar para todo mundo: olha aqui, né, esse aqui é o Messias. Né, lá no versículo 22, 23, e assim por diante. E ela vai embora. Vai embora para. Deixa eu ver se eu estou falando certo. Esse aqui. Eu passei direto. Mas ela corre lá para poder, então, falar, anunciar que ele era o Cristo. Tá certo? Porque ela tinha se convertido. Então, quando a gente se converte, a gente quer pregar o Evangelho. E se você quer crescer na igreja, quer crescer na igreja que eu digo, quer crescer espiritualmente, quer se fortalecer, prega o Evangelho. E quando a gente prega o Evangelho, acontece que nem ela aconteceu com ela. O Espírito fala mais alto para a gente do que até para aquela pessoa para quem você está pregando. E você se fortalece, isso é a verdade. Gosto muito disso aqui. Ok. Sim, perfeito. Antes de passar para a próxima parte, eu gostei muito desse conselho e dessa perspectiva. Eu vou até anotar aqui no papelzinho aqui da pergunta. Mas é isso. Se não tiver algo mais, seguimos.
Perfeito. Muito bom. Eu acho que isso aqui, tranquilo. Mulher de Samaria, isso aí. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Só antes de eu mudar aqui, vou citar o versículo 34. Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Olha só, a minha comida. Quando fala na minha comida, eu penso a minha vida, né? Porque se a gente não comer, a gente morre, não é isso? A minha vida é fazer a vontade de Deus. Será que a minha comida, a minha vida é fazer a vontade de Cristo? É muito fácil, a gente fala muitas vezes, eu creio em Cristo, mas a minha comida, a minha vida é fazer a vontade dele, como ele citou aqui. É isso para a gente ponderar. Uma vez a gente estava no templo e isso tem muito a ver com, mas é que me lembrou aqui, ó, fazer a vontade de Cristo. Uma vez a gente estava no templo aguardando na sala de ensinamento e o presidente do templo na época, que era o presidente Puerta, ele entrou lá e viu a gente, todo mundo lá, e falou: vocês estão aguardando? Deixa eu aproveitar, conversar um pouquinho. E ele entrou e começou a ensinar um pouco para a gente. Foi muito legal, né? Ouvir do presidente do templo, né? Mas uma coisa que ele falou interessante, ele falou bem assim: cuidado, porque muitas vezes, muitas pessoas estão na igreja de Cristo querendo viver a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. A lei de Cristo é a lei do amor, né? Amar-vos aos outros, não é isso? Então, às vezes, ele fala, às vezes a gente fica assim, né? Então, pense, se a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a minha comida é fazer a vontade de Cristo, então, se é fazer a vontade de Cristo, amar-vos uns aos outros. E não é olho por olho, dente por dente. Ok? Acrescentar isso aqui. Perfeito. Muito obrigado. Vamos lá, capítulo 5. Eu estou pulando de um para um aqui, não sei. Não, Se tiver excelente, alguma tá coisa. perfeito, porque assim, você vê que cada capítulo praticamente ali tem um ensinamento diferente, uma perspectiva diferente. Acho que só foi o 3 e 4 que era mais referente ao batismo e tal, mas assim, cada um tem um ensinamento diferente. Então, assim, tá maravilhoso, porque você está analisando cada um com um ponto de vista ali que a gente sabe que é de alguém experiente falando, não é alguém pouco experiente ou totalmente inexperiente, é alguém muito experiente nos ensinando. Então, que privilégio que está sendo assim. Não tem problema não, pode seguir. Tá legal, tá bom. Vamos lá. Capítulo 5, nossa, um grande milagre aqui, né? A história da cura do paralítico que, que vivia deitado. Olha só, eu acho marcante demais isso aqui. Deixa eu comentar com vocês, vocês já me conhecem, sabe que eu tenho uma deficiência física, está fazendo 20 anos. Esse ano aqui, 2023, faz 20 anos que eu fiz minha cirurgia, ganhei minha deficiência. Foi um momento difícil até hoje, né? É desafiador para mim, não só para mim, mas para a família, para a esposa, a mulher filha principalmente, que é a pessoa que mais carrega o fardo, né? É difícil para todo mundo, tá certo? Então eu fico pensando no caso desse rapaz aqui, a escritura em si não fala muito, não dá muitos detalhes sobre família, sobre nada disso, né? Mas fala assim, ó, no versículo 5: estava ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos, eu estou a 20, quer dizer, são 18 anos a mais do que eu, é quase o dobro do que eu já estou, né? E, e Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Olha só, o próprio Salvador perguntou para ele: você quer ficar são? Quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro diante de mim. Porque eles acreditavam, na crença deles, que essa água era agitada por um anjo e aquele que descia primeiro era curado. E era aquela agonia. E eu imagino quanto tempo esse homem ficou ali, parado, tentando ou esperando ver como fazia, né? Agora, o que diz Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Esse é outro detalhe que vem pela frente.
Mas eu estava ensinando ali que a cura vem por Deus. Não é pela água que estava lá, não era, né? Era ele que tinha o poder para curar. Sim, também não era o dia santo que foi feito ali, né? Exato. É. Não era água, não era um anjo que vinha, não era nada disso, não. Era o próprio Salvador, não era o dia, né? Era aquele dia, era o dia que ele quisesse curar, porque ele é o Senhor, né, do sábado, ele ensina depois, lá na sequência aqui, que os fariseus vão atrás dele, né? Cura no sábado. Deixa eu só passar um pouco aqui para frente, os versículos aqui. Ah, no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo o homem e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha só, extremamente importante. Às vezes a gente passa por um processo de arrependimento de algum problema, e quando a gente está sofrendo naquele período, é muito angustiante, é muito ruim. E a gente quer se livrar daquilo. E quando a gente passa pelo processo do arrependimento e se livra, ufa, que alívio. Eu gosto de lembrar da história de Joseph Smith, quando a perda das 116 páginas, fala que ele perdeu o espírito por um tempo, né? E ele sofreu muito. Até que ele se arrependeu, orou, né? E o Senhor, então, concedeu o dom novamente para ele. E o que eu gosto de analisar nisso é que, às vezes, depois que passa esse período e a gente volta, o que ele está falando aqui é que a gente esqueça desse período, mas também preste atenção para que não aconteça algo pior. Isso já me arrependi, já aconteceu, né? Já me arrependi, passei por um processo e tudo mais. Agora está tudo bem comigo? Puxa vida, a minha vida tem que ser melhor do que era antes, né? Melhor em que sentido? Eu tenho que ser mais espiritual, eu tenho que prestar mais atenção nas coisas, talvez criar regras para mim mesmo, para que eu não venha cair novamente em pecado, certo? É isso que ele está falando. Olha só. Eis que estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Bom, ok. Bom, é isso. Algo Não, mais? só um detalhezinho que eu gostei muito dessa parte, e quando eu li, me fez relembrar. Né, depois ele, né, ele vai contar para os judeus e aí os judeus começaram a perseguir Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E assim, Sim, eu lembro, acho que foi uma campanha de fim de ano, sabe aquelas Ilumina o Mundo da igreja? Tinha uma que sim. ensinava sobre isso, sobre servir mesmo no dia santo, porque e Cristo ensinava que não é porque é o dia santo ou é o dia de descanso que a gente não tem que fazer nada, não, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que servir o próximo também. Então, assim, imagina se ele, né, se ele falasse, não, eu não vou poder curar você porque hoje é sábado, deixa para amanhã. Não, se Uhum. tem a oportunidade de servir alguém nesse dia, que o sirva, que ajude essa pessoa, porque vamos dizer que faz parte também servir no dia de servir. Inclusive, né, eu lembro que era um calendário que tinha os desafios lá, cada dia tinha que se fazer algo, e aí eu lembro que era no domingo tipo, era algo como se dizia assim, como é lícito servir ou fazer o bem no dia santo. Então, algo que a gente pode pensar também, que a gente pensa, não, nossa, eu vou para a igreja, chego em casa, apago, durmo, só acordo no outro dia para ir trabalhar ou para ir para estudar. Não, você tem a oportunidade de servir, principalmente líderes que fazem reunião antes das reuniões sacramentais, né? Pós reuniões sacramentais, depois de estar, vai para casa almoçar aquele macarrão rapidão lá e tem que voltar para a reunião, depois sair dessa reunião, vai para outra reunião. É uma forma de servir, né? Estar nesse chamado de forma voluntária. Imagina, Imagina principalmente vocês da Estaca. Imagina se vocês recebessem por todo o trabalho que vocês fazem. Tava todo mundo milionário. Mas as bênçãos também compensam. Eu acho que vale até mais. Né, não? Não, com Mas é certeza, isso, mas né? pensa.
a gente pensa assim, Mas, nossa, forma voluntária fazer isso, tudo isso, mas esse é um esforço que vale a pena, dizer assim. Servir por amor, servir ao Senhor por amor é algo maravilhoso. Vale muito mais que o dinheiro. uhum, bacana. Sim, mas era Com isso que eu gostaria de certeza. comentar, que eu lembrei dessa campanha da igreja. Não, legal, eu acho muito bacana esse mesmo. Eu acho que servir é a parte importante, com certeza. É que você falou da campanha, eu lembrei de uma outra história do outro vídeo que a igreja fez também, do Bom Samaritano. Achei muito legal aquele vídeo, que ele mostra é, a mulher, a única mulher que socorre o samaritano, dá a entender, dá a entender que ela é de uma outra religião, né, dele, tudo mais. E é a única pessoa que vai lá e socorre ele. Achei muito legal. Muito, muito legal essa sacada da igreja, de fazer, bom, vamos pegar alguém diferente para poder socorrer e falar, esse é o bom samaritano. Às vezes a gente pensa só porque eu estou na igreja, sou bom samaritano, mas se eu não fizer as coisas que o bom samaritano faz, eu não sou esse bom samaritano, né? Sim, sim. Ok, deixa eu adiantar aqui, É, ver porque se tem mais alguma coisa. esse é um capítulo grande, né? Inclusive, ó, tô vendo aqui, ó, 47 versículos. Eu, capítulo. Aham. Opa, saiu. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para comentar para você. Uhum. Falar sobre a ressurreição aqui, né? Todos que estão no sepulcro, lá no versículo 28, ouviram a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição, o 29. Está falando que todos vão ressuscitar. Eles fizeram mal para a ressurreição da condenação, mas todos vão ressuscitar. Isso é um ponto importante na doutrina de Cristo. Que todos nós nascemos aqui, vivemos com o Pai na existência pré-mortal, nascemos e todos que nascem aqui vão ressuscitar. Ou para a vida ou para a morte, como ele fala, né? Uma coisa boa ou ruim, mas todos vão ressuscitar. Esse é um dom gratuito. Não vamos dizer dom gratuito, né? Que, na verdade, vão ressuscitar por terem obedecido ao Senhor lá no primeiro estado, né? Lá na nossa existência pré-mortal. Então, não é exatamente o que é gratuito, mas eles obedeceram lá, então receberam esse dom de nascer aqui. E, é claro, nós recebemos a morte por causa de Adão, como Paulo fala mais para frente em Coríntios. E aí, por causa de Cristo, nós vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou e nos deu esse dom gratuito aí, de poder ressuscitar. Todos que nascerem aqui, já está garantida a ressurreição. Hum, Fala sobre testemunho, versículo 31 e 32, né? Gosto bastante. Se eu testigo de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então, Cristo está falando que o Espírito Santo testifica dele. Lembra quando, lembra quando ele fala com os apóstolos? Quem diz os homens que eu sou, né? Uns falam que é profeta, isso, aquilo, tal. E aí ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou foi o Espírito. Então, não foi a carne e o sangue, mas foi o Espírito. Então, é o Espírito que ele está falando aqui que testifica dele. Então, eu fico pensando, às vezes, quantas pessoas tiveram a oportunidade, naquela época, de ver o próprio Salvador, de ver ele pregar, e ainda assim não acreditaram? Não é verdade? Se eu tivesse lá, será que eu teria acreditado? Então, ele diz bem claro que o que revela para a gente é o Espírito. Então, vamos dar muita atenção naquilo que o Espírito tem para falar, naquilo que ele revela para a gente. A sensibilidade espiritual para essas coisas é muito importante. Muito bacana. Ok, mas excelente perspectiva, muito obrigado. E essa aqui é clássica, né? Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, nós temos o Espírito Santo e nós temos aquelas Escrituras. Ele falou, ó, examina. Não é só ler, né?
Quando você fala em examinar, é uma coisa mais profunda, né? Ver com atenção, procurar entender, buscar saber aquilo que você não entende dali. Examinar é uma coisa mais profunda. Quando você fala que vou no médico, ele pede um exame, Eu é ia uma dar esse coisa exemplo profunda. agora. Imagina, você tá com um problema lá. Aí o médico faz uma leitura e fala: Ah, não, você tá bem, ó, tá em pé, tá falando, tá bem, pode voltar pra cá. Mas aí quando ele examina, vai ver questão de pressão, glicose, como tá o oxigênio, e muitos outros fatores. É que eu não entendo muito desse setor, assim, mas assim, então quando faz o exame já é algo mais detalhe, já tem mais detalhe. Aí faz raio-x para ver se tá tudo ok. Então, enfim, vão muitas coisas, vai muito mais além daquela verificada rápida, assim. Então, e sempre que eu tô lendo algo mais a fundo, assim, quando eu tô lendo, eu falo, não, eu preciso fazer isso aqui mais a fundo, eu preciso examinar isso. E aí você aprende muito mais, sabe, você te dá gosto fazer isso. Às vezes, para começar o hábito é meio difícil, para vocês que estão ouvindo aí, que ainda não tem esse hábito, o começo é difícil, mas depois, quando você faz, quando vira o hábito, meu, você quer fazer sempre mais e mais, e quer ir sempre mais a fundo, quer aprender mais, é algo excelente, é algo maravilhoso. Quem mais examina, mais aprende. É simples assim, né? Vou anotar isso aqui também no papelzinho da pergunta. Sabe por quê? Eu tenho uma experiência muito marcante com isso. Porque antes de descobrir a minha doença, eu passei um ano com médicos pesquisando. Eu cheguei começar tratamento para hanseníase, né, que é a antiga lepra. Eu tomei medicamento para hanseníase, acho que por uns 6 meses, porque ninguém sabia que eu tinha, né? Até que eu cheguei no médico, eu cheguei lá com aquele pacote de exames que eu tinha, pá, fui passar com ele e tal. E aí ele falou assim, Fá, não quero ver nenhum exame agora. Senta aí, vamos conversar. E eu acho que ele gastou uns 20 minutos de conversa. Mas ele me perguntou de tudo, desde os meus avós, me perguntou um monte de coisa que eu nem imaginava. Ele foi fazer um monte de perguntas primeiro. Depois que ele fez as perguntas, ele mandou eu sentar lá, deitar na maca, e ele foi fazer um exame físico. E aí, depois de tudo isso, eu falei, olha, bom, agora eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que o seu problema é neurológico e o seu problema é medular. É o que eu acho. Agora eu vou te pedir alguns exames que eu acho que são precisos. E aí ele pediu um exame, eu voltei lá na consulta com aquele exame para ele. Ele pegou um exame lá, uma ressonância magnética, leu o laudo, depois pegou as imagens e começou a olhar. Quando ele olhou as imagens, ele pegou a imagem, tirou dali, levantou, saiu da sala e me deixou sozinho. O que aconteceu, né? E daqui a pouco ele voltou. Eu saí aqui para conversar com outro colega meu que é especialista nisso, papai, e vem aqui, eu já sei o que você tem. Já? Já. Aí botou a imagem lá e me explicou direitinho. Você tem uma doença chamada seringomielite. Como eu te disse, problema medular, está aqui, aí me explicou, tal, mostrou direitinho. Agora, esse laudo que escreveram no seu aqui, não tem nada a ver. Porque quem escreveu o laudo, o técnico, não sei quem foi que escreveu o laudo, viu minha imagem, ele viu a parte óssea. Ele falou, mas o teu problema não está no osso, o teu problema está na medula. O camarada não viu isso. E ele, por ter, por ter me examinado corretamente, achou o problema, entendeu? Depois de um ano. Então, essa parte de examinar as escrituras é uma coisa que a gente tem que fazer várias e várias vezes. Quanto mais examina, mais se aprende. Se conhece. Excelente, Ok, muito vamos. obrigado. E, inclusive, já falando sobre isso, algo que acho que foi dos tempos até de seminário que eu aprendi sobre isso, foi no capítulo 6, né? Já seguindo aí, acho que já falamos bastante do capítulo 5, que fala sobre um grande milagre, né? Que é sobre Jesus alimentando 5.000. E mais para frente, bem no começo, fala que a Páscoa, né? Aí fala a festa dos judeus estava próximo. Isso, na época minha de seminário, eu não entendi. Eu falei, nossa, mas porque assim, eu tinha só o conhecimento, pensei que a Páscoa era só assim, da ressurreição de Cristo. Não sabia que tinha a Páscoa judaica, né? E aí eu fui examinar as escrituras. Falei, não, peraí, será mesmo? Será que eu estou confuso? Será que eu fui ensinado errado? O que está acontecendo? E aí eu comecei. Então, assim, foi digamos que assim, da, dos grandes exemplos que eu tive de examinar as escrituras e aprender um pouco mais. E isso foi um grande resultado para mim. Então, sempre que eu passo por essa parte, eu lembro. Acho que o meu primeiro estudo ali mais profundo das escrituras foi sobre isso. Foi sobre essa dúvida que apareceu.
né, sobre Páscoa, aí depois Páscoa de Ressurreição, e por que que foi logo na Páscoa na Páscoa que Jesus Cristo ressuscitou. E aí, sabe, e aí foi abrindo vários novos temas, vários tópicos, vários princípios. E aí eu não queria parar de estudar aqui, porque cada coisa que eu li eu aprendia mais. E falava, então, e tudo ia fazendo sentido, tudo indo, sabe, as escrituras, tudo isso ia me ajudando demais. Então, estudando essa designação, eu lembrei, nossa, foi boa época, sabe, quando a gente aprende algo. E sempre que eu passo, eu lembro, sabe, eu ali aprendendo isso. Então, o que que você Pensa, nos ensina mais sobre esse capítulo para que eu possa aprender ainda mais sobre ele? não, lembrar disso aí que você falou. Bom, você citou aqui a questão da Páscoa, né? É, é legal a gente ver isso exatamente. Quanto mais a gente estuda, a gente vai aprendendo, mais, tudo vai fazendo mais sentido. E a questão da Páscoa, né? A Páscoa judaica, como você falou, a Páscoa é uma coisa que surgiu lá na época de Moisés, né? Na libertação do povo de Israel. Justamente é o simbolismo da Páscoa, né? Que o povo, quando foi na 10ª praga, que o Senhor então ia matar os primogênitos do Egito, o Senhor então instruiu o povo de Israel para preparar um cordeiro, né? Para assar, para eles tinham que assar o cordeiro, preparar as ervas amargosas, o pão sem fermento, tudo indicando uma série de coisas, tudo isso uma série de... Tudo remetendo, na verdade, ao Salvador, né? Que ele seria o cordeiro que seria sacrificado na última Páscoa, né? Na Páscoa dele. Ele seria o cordeiro, que ele seria a parte amarga, né, da vida, né? Então, uma série de coisas a que remete. E Cristo, então, a gente sabe que na ressurreição da Páscoa, ele nos libertou. Então, a Páscoa da época de Moisés liberta o povo do cativeiro, da escravidão do Egito. E Cristo, então, nos liberta da escravidão, do cativeiro, do pecado, né? E da morte, morte física e morte espiritual. Perfeito. Acho que muito bacana isso que você lembra. Bom, vamos lá, ainda no capítulo 6. Bom, aí, o milagre da multiplicação dos pães, é clássico, isso aqui é muito importante a gente lembrar, né? Tem Capítulo demais. 11, capítulo 6, versículo 11 em diante, né? Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para ver. Bom, ele fala, os discípulos falam, não, senhor, né, o pessoal está aqui, está todo mundo com fome, manda todo mundo embora. Ele fala, dá de comer você mesmo, né? A gente mesmo, dá alguma coisa para eles comer. Mas como? Eles acharam, né? Ele fala aqui que André e Pedro, né, disse, ó, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Ajuda alguma coisa, né? Eu acho que eu pensei assim, eu estou lembrando aqui em relação a Maria, né? Quando Maria falou assim, ó, o jeito que eles disseram, né? Que tinha acabado o vinho. Agora que eles chegaram aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixes, o que a gente faz com isso? E aí o senhor falou, manda sentar todo mundo e deixa comigo o resto aqui, né? O resto para cá. E Jesus tomou os pães e, havendo dado grátis, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E, igualmente, também dos peixes, quanto queriam. E quando já estavam saciados, disse a seus discípulos, recolher os pedaços que sobejaram, para que nada se perca, né? Recolheram, olha só, eu gosto de recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram que haviam comido. Havendo, pois, aqueles homens, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aquela atividade que tem comida, tá, gente? Atividade boa, atividade que tem comida. E enche de gente na capela, não é verdade? Mas quando chega. Eu sei que é o desafio de todo bispo. Todo bispo gosta de ver a casa cheia. Mas a gente, normalmente, quando faz atividade, rapaz,
noite da pizza, do cachorro-quente, enche. Aí fala, e o bicho sempre fala, agora esperamos que todos estejam aqui no próximo domingo, amanhã com a gente, foi nada, tal. Aí chega no dia do sacramento, o bispo está começando a reunião sacramental, e o bispo orando, Senhor, manda alguém, por favor. Às vezes chegam os meninos do sacramento, quando chegam, depois o bispo fica olhando e olha assim para o lado, olha para ele, e aquilo bate o desespero. Falei, nossa, será que vai ter alguém hoje aqui? Não pensem nisso, irmão. Eu gosto muito de pensar nisso. Sabe que eu tô na igreja só quando tem as atividades, mas quando é a coisa importante, que é a parte espiritual, eu estou indo buscar, como ele disse, como o senhor falou lá atrás, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, a água viva. Gosto de pensar nisso. Ok. Sim, grandes ensinamentos aprendemos aí nesse capítulo por causa disso, né? E era algo que eu também, né, como eu falei, foi um grande momento, assim, que foi quando eu li esse capítulo pela primeira vez e comecei a ter essas dúvidas e querer aprender um pouco mais, que eu comecei a examinar. Digamos, foi ali uma das grandes mudanças que eu fiz referentes a meu estudo, tornar meu estudo mais significativo e também de questão de ir, de buscar por mim mesmo, de aprender, de aumentar meu testemunho por meio do que eu aprendi. Então, assim, eu gostei muito desse capítulo quando eu li, sempre quando eu aprendi isso, né, quando eu examinei ele, e sempre que eu tô lendo ele, eu sempre lembro desses momentos, sabe, de eu buscando cada informação, cada coisa. Ah, inclusive, na entrevista passada, né, o Gustavo, que ele comentou, né, que ó, quando, por exemplo, quando a gente está lendo as escrituras, tem sempre essas informações aí, ó, tem essas notas, tem esses links, aí você clica, já te redireciona. Então, assim, que privilégio a gente tem, né? Imagina assim, ah, você, jovem, que está nos ouvindo e está acompanhando ou no manual ou nas escrituras que a gente está comentando, e aí você começa a clicar nessas informações, e aí aparece, ó, tipo, do lado, aparece, ó, um, um versículo do livro de Mormon ou algum discurso que faz aumentar esse conhecimento, faz aumentar, tornar esse estudo mais significativo, né? Veja que privilégio a gente tem. A gente não faz só essa leitura normal, não é algo simples que a gente está fazendo ali, mas não, é uma fonte de recurso, uma fonte de aprendizado que, trazendo para os dias de hoje, nos abençoa e não é pouca coisa. Isso mesmo. Acho que para finalizar essa parte, a escritura é essa aqui, o versículo lá embaixo, 26 e 27, o Senhor fala, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai, Deus. Tá bom? Então, trabalhar pela parte espiritual. Essa tem que ser mais importante para a gente na nossa vida do que a comida que a gente come e logo a gente está com fome de novo. Ok, algo mais aqui? Não, eu gosto que ele segue ensinando, né, as pessoas aí sobre, sobre essas verdades, sobre, ó, por exemplo, comer o pão do céu, sobre o sinal que eles queriam, porque eles tinham um certo desejo de aprender também, e ele estava ali ensinando, porque era isso, né? Não era só, vamos dizer, na intenção de que eles, só comessem e ok, já cada um segue, não. Eles teve um ensinamento ali que era sobre, ó, o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, ou seja, se a gente busca as coisas temporais, né, ou só buscar saciar nossa fome e sede física é algo temporário, é algo que horas depois a gente vai sentir de novo. Mas quando a gente tenta saciar e a gente consegue saciar a nossa fome espiritual, buscando o pão da vida, né, buscando as palavras, as verdades que Cristo nos ensina, a gente não vai ter nunca não vai ter fome, não vai ter sede. Quando a gente examina as escrituras, vamos dizer que é um alimento de verdade um alimento, é um banquete para a alma, não aquela pequena refeição, não aquela porçãozinha que a gente come como se fosse a leitura, né? A leitura é como se fosse uma porção pequena. O estudo, o examinar a escritura já é uma porção maior, é o que nos reforça mais, né? Não é tipo aquele lanchinho rápido que a gente come que tempos depois a gente já precisa fazer de novo. Então,
Gosto muito disso. E eu lembro que quando eu aprendi isso, há muito tempo atrás, eu lembrei dessas verdades. Mas eu acho que é isso, sobre esse capítulo. Além de que muito bom, acho que já podemos compreender bastante dele. né? Depois ele repete isso aí, né? Eu sou o pão da vida, no 48, 35, 48 e assim por diante. O pão do céu, o pão da vida. Okay? Acho que o grande ensinamento desse capítulo é isso aí, né? Cristo é o pão da vida. A parte mais importante é a parte espiritual. Bom, a gente dê valor para as coisas espirituais da nossa vida. Isso é importante. Sim, antes da gente seguir, essa escritura que está aqui, inclusive eu vi esses dias agora num vídeo da igreja falando isso, uma irmã citando isso, essa escritura que fala aqui no 66 e 67. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, depois desse discurso do pão da vida. E olha só o que ele disse. E então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Nossa, eu fiquei pensando nisso, né? O senhor perguntar isso, você quer sair também? Tem muita gente está se afastando, muita gente está. Você também quer sair? O senhor perguntou isso diretamente para mim, Josafá. Tem certeza que você quer sair também? Ou você quer ficar, né, no Evangelho? E, e aí Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, acho que o grande ensinamento é esse aqui, né, para mim. Pedro reconhecendo o Senhor e falando, não tem mais para onde ir. Esse é o único caminho que existe, não tem o que fazer, né? Imagina, a gente não quer, não, abandonar, vamos ficar firmes, né? Esse é o ponto importante aqui que eu gosto desse capítulo aqui, viu? Ok, vamos lá, vamos em frente. Eu ainda quero chegar lá no capítulo 9, pelo menos. Eu vou comentar um pouco mais rápido nesses outros aqui. Eu quero falar um pouco mais do 9, tá bom? Ok, perfeito. Só vamos. Versículo capítulo 7. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui pontual que eu quero comentar. Tá. Esse aqui acho que é importante, vai salientar os versículos 17. 16 e 17. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Nossa, que ensinamento fantástico. Você quer saber se o dízimo é verdadeiro, se é realmente mandado por Deus? Paga o dízimo. Vive a lei. Se você fizer, você vai saber se é uma coisa que está sendo inventada pelos homens ou se foi o que Deus mandou mesmo. É isso que ele fala? Fazei prova de mim? O próprio Senhor fala na Escritura, né? Fazei prova de mim. Paga o dízimo, fazei prova de mim. Então o Senhor está falando aqui, né? Jesus está falando exatamente isso aqui. Se você quer saber se é verdade, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, quem faz a vontade vai saber, vai ter um testemunho. Esse é o ponto-chave. Quer ter um testemunho? Põe à prova. Lê o livro de Mormon, pondera, pergunta a Deus se vai ter um testemunho do Evangelho, do livro de Mormon, da igreja, consequentemente, Jesus Smith, e assim por diante. Então, o caminho é agir. Não basta simplesmente orar ao Senhor. Tem que agir. Eu quero testemunho do dízimo, pago o dízimo. Testemunho de jejum, faço jejum, pago a oferta de jejum. Né? Quero testemunho de morte, tem que ler o livro de morte. E assim por diante. Porque assim, se fosse algo ou que fosse de outro, ou se alguém tem alguma dúvida sobre algum princípio que foi ensinado ou que aprendeu em outro lugar, é isso. Tem que ver os frutos que isso traz. E tudo que a gente sabe que é bom, que vem de Deus. O que não é bom, não vem de Deus. Então, assim, esse é um grande princípio e é algo maravilhoso. Se você tem dúvida sobre tal princípio, sobre tal ensinamento, vive ele. Eu gostei muito dessa parte. E Uhum.
Acho que no manual fala assim, né, que se fizermos a vontade do Pai Celestial, receberemos o testemunho de sua doutrina. Porque é isso, ali fala que é só o testemunho, mas não, o testemunho vem junto com as bênçãos, entendeu? Vem junto com o progresso, vem junto com só coisas boas. Então, talvez seja difícil, seja desafiador, mas é uma prova de fé. A gente sabe que sem a fé, sem as obras, sem executar isso, a gente não vai ter nunca essa verdade, nunca ter essa certeza. Mas quando a gente tem, não só vem o testemunho, mas também vem as bênçãos, vem o progresso, vem a luz que serve para a gente servir de exemplo para outras pessoas. Então, eu amo que tudo que é referente do Senhor não é uma coisa, é só um pouco bom, é tudo muito bom, bom o suficiente para as pessoas até próximas a nós. Gosto muito disso. Mas é isso, eu acho que de verdade esse é, de fato, o principal princípio mesmo no capítulo 7, certo? Perfeito. Agora, se a gente for ver aqui, ó, Capítulo, desculpa só cortar desculpa. rapidinho, vocês jovens que estão aí ouvindo a gente, se estão acompanhando pelo manual, agora a gente está indo para a lição 7, que e a parte final, vamos dizer assim, já que já estamos falando bastante, que é referente à lição 7, que é de João, do capítulo 8 até o capítulo 10. Então, siga nos instruindo, Perfeito. presente. Capítulo 8, eu queria só dar uma pincelada aqui nesse versículo 12, né? Jesus falou depois, desculpa, falou depois Jesus, outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz, terá a luz da vida. Então, mais uma vez, é ter clareza nas coisas, obedecer a Cristo. Esse é o ponto principal. E quando fala obedecer a Cristo, não é simplesmente eu penso assim, ó, fui batizado, eu estou obedecendo a Cristo. Não, tem uma série de coisas que eu preciso fazer. Ser como Cristo. Esse é o grande desafio da vida. E ser discípulo é justamente seguir o mestre. Se Cristo é o meu mestre, eu tenho que agir como ele agiu. Ser como ele é. Esse é o grande desafio da vida. Ninguém vai ser perfeito como Cristo, a gente entende isso, né? Mas nós precisamos nos esforçar ao máximo e buscar ser como ele é. Poxa, o profeta tem falado muito sobre isso, né, nos últimos discursos. Ser pacificador é excelente. E agora o último, né? Pensar celestial. Excelente. Então, esse é o caminho que a gente precisa para ser como Cristo. Não sei se você tem alguma outra coisa que você quer falar do 8 aqui, Ana? Não, falou tudo já, falou tudo e mais um pouco. Então nós vamos para o 9, tudo bem? Eu queria Sim. falar um pouco do 9. Eu gosto muito do 9, né? O 9 é a cura do cego de nascença. É uma história muito bacana, né? Eu gosto bastante. Eu queria talvez a gente até um pouquinho mais ainda aqui. Porque é um milagre um pouco diferente dos demais. Olha só. Eu fico imaginando como foi para eu fico tentando imaginar ou tentando me colocar no lugar daquele rapaz que era cego. É cego, não tem visão nenhuma do mundo, ele só escuta. De repente, eu fico imaginando, ele não estava vendo nada, mas ele escuta alguns homens se aproximando dele. E de repente começa um diálogo dessa maneira aqui, ó. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Pelo menos a escritura aqui não deixa claro se eles conversaram com ele primeiro ou não, mas dá a entender que não. Eu lembro de quando eu estava no hospital internado e era bem assim, né? Era no hospital escola, então você está lá deitado na cama, de repente chega de manhã a visita médica. Como era no hospital escola, eles vinham numa equipe, né? Os alunos e os professores. Eles entravam lá com a prancheta na mão e começavam a falar dos casos. Nós éramos casos, não pacientes. Eu sentia muito assim, sabe? E talvez eu imagino o cego, talvez se sentindo assim nesse primeiro momento, né? Então, as pessoas conversando e falando, ele entende que é dele, que ele é o cego que está ali. E aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Cristo está ensinando e testificando sobre o papel dele aqui. Tendo dito isso,
olha só, cuspiu na terra e com o cuspe fez lodo, um pouquinho de barro ali, né? E untou com o lodo os olhos do cego. Só que eu fico imaginando uma coisa meio doida na minha cabeça. Eu fico pensando, olha só, o cara é cego, escuta os caras falando alguma coisa assim, e alguém chega, pega um pouco de barro e passa no seu olho, né? E em seguida ele disse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no versículo 7. Ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Significa enviado. Aí Isso. foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Estou Uau. vendo, olha só. Mas não, olha só. Uau mesmo, porque eu não sei se eu estou falando, esse cego para mim é uma pessoa de muita fé, gente. Porque eu não sei se eu teria feito o que ele fez. É que chega alguém do meu lado, eu estou falando pela experiência que eu tive lá no hospital. E chega um monte de gente falando uma coisa, e eu ficava sendo pensando, pô, eu estou aqui, meu nome é Josafá, ninguém vai falar comigo, entende? E eles falavam e saíam. E eu fiquei imaginando essa cena, né? Alguém começa a falar, de repente o senhor fala essas coisas, Costa faz mal, põe no olho dele. Se ele não tivesse fé, ele ia falar, que loucura é essa aqui, cara? Tá lá, né? Apaga limpa o olho dele e vai embora. Mas ele foi e fez, né? Então, isso demonstrou fé. E uma coisa que eu gosto de falar muito, que Cristo nunca realiza um milagre sem fé, né? Aliás, isso é contra as ordens dos céus, tá bom? A gente vê lá o capítulo 12 de Éta, se a gente tiver dúvidas, estuda o capítulo 12 de Éta, que fala tudo sobre fé. E ele fala que em tempo algum, jamais o Senhor realizou milagres antes que houvesse a prova da fé. Então, esse é o momento em que o rapaz em questão, o cego, ele não foi procurando o Senhor falando assim, eu quero ser curado, me ajuda, vem cá, ouviu falar de Cristo, me cura. Ao contrário, né? A história foi totalmente ao contrário. E aí o próprio Senhor fala para ele, vai e te lava no tanque de Siloé. E agora aqui, eu digo, para mim, a grande expressão, ou demonstração de fé dele, que depois de ouvir tudo isso, alguém passava barro no olho dele e falava assim, vai, faz isso, ele foi e fez. E por essa razão, a gente sabe, né, ele voltou bem, ele começou a enxergar. Quando ele começou a enxergar, aí surge o problema, né? Que todo mundo, nossa, esse cara segue na ciência, a gente já agora está chegando, como assim? Então todo mundo ficou muito feliz, os pais, eu imagino a felicidade dos pais, mas existe aquela classe dos nossos amigos, né? Fariseus. Sim. Fariseus, né? E não bastasse somente isso, era sábado. E Mais um aí, detalhe. não bastasse, né, que para eles já era algo absurdo, algum cego de nascença começar a ver do nada, e aí ele falar como foi, não bastasse, acho que eles olharam, acho que eles viram o calendáriozinho aqui de hoje, hoje é sábado, aí já não estava a situação muito confortável para eles, ficou pior. Perfeito, exatamente, meu amigo. E aí eu gosto de alguns versículos aqui que eu quero pontuar, porque é como cresce a visão do cego. Antes que ele era cego, depois ele começa a enxergar fisicamente. Mas olha só, não é só fisicamente que a visão dele cresce, tá? É espiritualmente também, porque lá no versículo 11, as pessoas interrogando ele, ele disse assim, ó, respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me, vai lá, tá, 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 e fui lá ver e me vi. Então, primeiro ele enxerga Cristo como o homem chamado Jesus. Tá certo? E aí, onde é que está ele? Tá aquela história, chama os pais dele, e aquela história é sábado, e começa aquela discussão, né? E até que eles chamam o pai dele, os pais dele, né? Falam, "Ah." Aí os pais não querem se comprometer com os fariseus, né? Eu falei, ele é maior de idade, pergunta para ele o que ele disser. Eles só deixam, ele realmente era cego, né? Porque esse cara imagina, não, isso é mentira, ele não era cego. Não, realmente nasceu cego, cego nasceu. Como é que ele está vendo? Pergunta para ele, é maior de idade, sabe responder.
para não se enroscar mais com os fariseus, né? E aí tá. E aí eles começaram. Deixa eu ver os versículos que eu quero comentar aqui. Sim, no versículo 17. Então eles vão interrogar ele, e aí no versículo 17, tomaram, pois, a dizer ao cego, tornaram, pois, dizer, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele disse que é profeta. Antes era o homem chamado Jesus, agora não é Profeta. mais, agora é É. profeta. Certo? Então, vê com a visão dele, de cego de nascença, a visão dele foi se abrindo. E aí os judeus não creram, tal, e sei que, começaram a falar. E é muito engraçado uma parte que ele fala assim, ó, vocês também querem ser discípulo dele? Eu já falei para vocês, querem ouvir de novo a história, né? E aí, lá mais para frente, então, Não, e assim, de fato, é que assim, eu acho que eles eram muito, de fato, eles eram muito orgulhosos, assim, mas assim, eles foram ver com os pais dele, né? Ele era cego de nascença mesmo, tipo assim, eles estavam acreditando que agora ele estava vendo, porque assim, eles buscavam de todas as formas que, né, que Cristo saísse como o errado da história, né? Mas assim, eles não tinham argumento, não tinha como, não tinha como. Eles tentavam, mas nunca conseguiam. tem jeito. Bom, lá no mais pro final, então, no desfecho eu gosto bastante. Eles falam, não, esse homem é pecador, não pode ter feito isso, tal. E ele fala assim, ó, se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Não tem o que falar. Contra ao testemunho, não tem nada, não existe argumento, sabe, Henrique? Uma coisa que eu aprendi bastante na minha missão é para todo missionário, todo jovem que for para a missão, meu conselho é isso. A coisa mais importante que você tem para levar para a missão é o seu testemunho. É muito bom conhecer as escrituras, quanto mais você conhecer, vai ser melhor, vai te ajudar. Mas o teu testemunho é a coisa mais importante, porque não há argumento. Foi o que ele falou, olha, se ele é pecador, não sei, sei uma coisa, que ele me curou, acabou, tá certo? Bom, e aí depois disso, Jesus, ouvindo que tinham expulsado o rapaz lá, né, foi até ele e, e disse assim, agora é o primeiro encontro dele com o Salvador depois que ele volta a enxergar, Sim, é né? capítulo 9, versículo 35, né? Para quem tiver aí ouvindo a gente Bacana, 35. acompanhar, sim. Isso mesmo. É, Jesus disse-lhes, né? Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Uma coisa que eu gosto de pensar, porque é a primeira vez que ele está encontrando pessoalmente com o Salvador é depois que ele é curado. Mais uma coisa que a gente sabe que as pessoas cegas têm de a grande dom deles é o ouvido, né? Eles reconhecem a voz das pessoas, reconhecem as pessoas pela voz muito bem, muito melhor que a gente. Nós que enxergamos, né? Então, eu imagino que quando ele ouviu a voz, ele com certeza sabia que era ele. É, opa, conheço a voz. Não vi a pessoa, mas eu conheço a voz. E aí, então, Jesus disse, tu já ouviste, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Tá bom? E aí Jesus fala, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Tá bom? E aí, então, eu falo sobre o crescimento. Agora, aquele rapaz que viu ele como um homem, como um profeta, agora reconhece ele como Cristo, o Salvador do mundo. Deus. Eu gosto muito dessa história. E o Salvador deixa bem claro. Olha, às vezes a gente pensa que tem muito conhecimento, como ele fala aqui, né? Os que vêm, os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Às vezes eu penso que sabe muito, mas a gente acaba sendo cego para enxergar algumas coisas, tá bom? Então, que a gente possa examinar as escrituras, como a gente tem falado aqui, e ouvir a voz do Espírito. Tá ok. Olha, E vamos encerrar o capítulo 10? sim, sim, mas antes só falando que maravilhosa análise do capítulo 9. E agora vamos dizer que a cereja do bolo, de todo esse banquete que estamos tendo aqui,
vai ser esse capítulo 10. Então vamos lá, Vamos lá. prosseguimos. Vamos lá. Opa, agora vamos lá. Capítulo 10. Então, aqui, o grande ensinamento é quando Cristo fala sobre o bom pastor, né? Ele fala que ele é o pastor, ele vai falar um pouco sobre o ensinamento sobre o bom pastor e sobre as ovelhas, né? Pastor de ovelhas. Então, eu tenho que pensar em duas coisas aqui. Cristo é o pastor, e às vezes ele nos chama, né? Para liderar, para servir, e naquele momento nós nos tornamos pastores também, certo? Quando nós somos chamados como ministrador, a gente acaba sendo um pastor. Então, nesse ensinamento aqui, a gente tem que pensar nessas duas análises. Cristo como pastor e eu, quando ele me chama, para ser um pastor também, naquelas pessoas que eu devo cuidar. E olha só o que ele fala aqui no versículo 2 e 3. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Vamos pensar em duas coisas. Primeiro, como ovelha e como pastor, né? Então, eu, como ministrador, sou um pastor. Ele fala assim que o pastor conhece as ovelhas e as chama pelos nomes. Então, eu conheço as minhas ovelhas, para que eu sei quem são elas, as pessoas que eu devo cuidar, ministrar. E quando elas ouvem a minha voz, elas sabem quem sou eu também. Não é verdade? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu nem sei quem são os administradores até hoje. Sim, sim. Inclusive, quando eu recebi minha designação de quem dos meus, né, de quem eu ministro, eu não tinha nenhum contato com nenhum dos três, porque assim, eu tinha recentemente chegado na ala, então assim, eu não conhecia nada dos três, e aí foi buscar conhecer, e hoje eu sei praticamente tudo, temos grande amizade, é um grande privilégio estar com eles e aprender deles. Eu falo, muitas vezes quando eu estou em contato com eles, falo que eu vou lá para ministrar eles, muitas vezes acabo tendo ministrado também, porque eles me ensinam, eles me edificam também. É um grande privilégio estar com eles. Tipo, na maioria das vezes que nos encontramos. Às vezes temos nossos momentos de descontração, falamos, né, das coisas da atual, mas quando a gente também fala das coisas do evangelho, também é algo maravilhoso. É como se fosse um podcast do Instituto de tão bom. Sim, muito bom. Eu gosto bastante disso. Bom, vamos lá, vamos em frente aqui, falando sobre os pastores e ovelhas, né? Então, pensando no lado do pastor e pensando no lado das ovelhas. Ele fala que a ovelha ouve a voz do pastor e reconhece, né? Será que eu conheço a voz do pastor? Caso Cristo, né? Eu conheço quando o Senhor está falando comigo? Eu reconheço, eu escuto a voz, porque ele fala que a ovelha ouve a voz e segue, né? Atende a voz do pastor. Então, esse é o ponto importante aqui. Olha só, no versículos 9 em diante, eu gosto bastante. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E excelente. Eu gosto muito dessa parte porque assim, a gente vê, né, a diferença de um para o outro, né? E não é muito diferente hoje. A gente sabe as coisas que vêm pelo nosso bom pastor, as coisas que vêm por meio do Senhor. Assim, a gente tem que saber, e já muitos no geral já sabemos as coisas que podem vir pelo inimigo, que são só coisas negativas. Então, eu gosto muito disso, dessa perspectiva também. Perfeito. E ele continua, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nossa, hein? Até que ponto eu estou disposto a ir pelas ovelhas que o Senhor me encarregou, né? Sim, inclusive, falando aqui, eu não sei se eles vão me ouvir, mas dou a minha vida para aqueles que eu ministro. Eles são muito mais que meus amigos. Eu acho eles incríveis. Bom, não vou falar para eles, né, que eu falei deles no episódio de podcast, vou deixar. Se eles ouvirem falar, vi que você falou lá da gente. É, Então, é, é isso. muito bom. Muito bom, é isso mesmo. Bom, e aí ele fala, cita novamente, né, que o ladrão
tem roubo mercenário, né? O mercenário faz porque quer algo em troca, né? E aí no versículos 14 ele fala assim, ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí é aquela escritura famosa, né? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém conduzir a estas, e elas ouvirão a minha voz e haverão um rebanho e um pastor. A gente sabe o que ele está falando, então, que ele viria conduzir outras ovelhas que não estavam ali naquele aprisco, né? A gente Sim. sabe da aparição do Salvador lá no livro de Mormon, onde essa escritura se cumpre, né? E o versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar e tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Olha só. Então, quando pensamos lá na morte de Cristo, ele não foi assassinado, se a gente pensar dessa maneira, né? Porque ele fala que ele só morre quando ele quer, porque ele tinha poder para isso, tá certo? E ele entregou a vida dele por amor a nós, tá certo? Bom, Henrique, eu gostaria de finalizar com isso, né? Pensando na Cristo como nosso bom pastor, ouvir a voz e reconhecer a voz desse bom pastor. E saber que ele deu a vida por nós, né? De livre e espontânea vontade. E ele pede pouco, né, comparado a isso, né, de nós. Ele só pede que a gente ouça e obedeça. Só isso, mais nada. E se a gente fizer isso, com certeza, a gente vai estar no caminho seguro, como ele falou, a gente vai estar sendo protegido por ele, vai estar na luz, tudo mais. Vamos ser alimentados, não vamos ter fome, vamos beber da água viva, não vamos ter sede. Tá certo? É isso que eu queria comentar com vocês. Perfeito, muito obrigado por esse ensinamento, por essas verdades. De verdade, uma boa seleção de capítulos, mas assim, muitos e todos os princípios aqui aprendidos não foi somente para aumentar nosso conhecimento do que estava acontecendo ali, mas sim para coisas que podem acontecer no nosso dia a dia. Então, de verdade, agradecemos muito por essa oportunidade, por esse tempo, grande tempo que o senhor, que você nos disponibilizou aqui para nos ensinar essa verdade. Bom, nesse momento foi, e eu espero ouvir novamente esse episódio mais vezes para seguir aprendendo sobre essa perspectiva. E eu gosto muito disso. Sempre que eu dou, principalmente a aula do Vem Segue, eu falo que é disso, é de coisas que aconteceram há muito tempo, mas que servem, são de grande utilidade para nós nesses últimos dias. E a gente está vendo isso hoje, seja, né, no estudo nosso estudo diário do Vem Segue, seja nas classes do Instituto, seja nesse podcast. Porque é isso, a gente sabe que nossa vida está muito corrida, tem trabalho, tem estudo, tem as questões familiares, temos muitas coisas, principalmente os jovens aí, né, de idade de instituto, missionários, futuros missionários, missionários retornados. A vida é um dos momentos mais, assim, turbulentos, são esses, e a gente precisa dessa orientação, precisa de grandes líderes que nos mostrem essas perspectivas. Porque a gente pode pensar, não, as coisas das escrituras, né, já são de bastante tempo, talvez não tenha algo muito útil para as minhas situações atuais. É possível encontrar muita coisa assim, e o que não é possível encontrar, o Senhor disponibilizou profetas e apóstolos que nos ajudam com os problemas atuais também. Mas ele já sabia desse plano perfeito, sabe que por meio das Escrituras também podemos encontrar essas verdades. E bom, para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para os jovens? Algo curto aí, que já tomamos muito tempo deles nesse grande episódio. Excelente. Meus amigos, acho que o mais importante para falar aqui para vocês hoje é faça um instituto. Tá bom? Participe do instituto, a grande bênção. Recentemente eu até compartilhei meus stories lá no Instagram, no Face, algumas promessas proféticas aí do presidente Nelson para aqueles que frequentam o instituto. E vai salvar a vida, com certeza vai salvar a vida de vocês. O importante é estar no instituto, porque você fortalece o teu testemunho e você ajuda a fortalecer o testemunho do teu amigo, dos teus amigos, dos jovens que estão à tua volta.
aquele teu amigo que talvez não está tão firme hoje, e se ele frequentar o instituto com você, ele vai se fortalecer, vai ganhar um testemunho. Eu vi isso acontecer muitas vezes na minha vida, como jovem, né? O meu testemunho sempre fortalecido e meus amigos também, à medida que frequentavam o instituto. E aqueles que ficaram firmes, frequentaram o instituto, eles fazem missão, eles casaram no tempo, eles continuam firmes. E essa é a grande bênção da vida da gente. Aproveitem o tempo de vocês, até os 30 anos, façam isso tudo. Tá ok? É meu testemunho que eu partilho com vocês em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, presidente. E é isso, jovem. Muito obrigado por ouvirem esse episódio. Em breve teremos mais episódios com líderes excelentes, como já os dois que tivemos. Então, só de recado aí, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, busquem lá por Instituto Estaca Mauá, YouTube também, mesmo nome. E sim, mesmo nome está no Deezer, vai estar no Spotify também, para terem acesso a esse, esse episódio. Uma dica também muito rápida ativem as notificações do Instagram do Instituto, que lá vocês vão ter as informações todas necessárias ali em primeira mão sobre as aulas, sobre atividades, sobre qualquer outra informação lá de extrema utilidade vai estar lá, seja no post convencional ou seja nos stories. Então ative essas notificações para não perderem nada. Beleza? Então por aqui ficamos. E é isso, jovens. Muito obrigado. Até mais. Uhum.